Olá, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador venha estar com cada um de nós e que o poder do Espírito Santo, o único, que pode fazer o homem reconhecer os seus erros, venha nos fortalecer nesse dia. Vamos fazer uma pequena oração? Senhor, nós te louvamos por este dia, pela tua presença e o teu amor por nós, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, Senhor. Às vezes, Pai, eu não retribuo de acordo com aquilo que o Senhor merece, mas como sou falho, Senhor, peço sempre a Ti que me ajude, Senhor, a nunca esmorecer na fé e a sempre guardar a Tua palavra, Senhor. Senhor, abençoa cada um que está ouvindo, Senhor, esta pequena oração, Senhor, que o Senhor venha abençoar, fortalecer, livrando, Senhor, de todo mal, assim como diz no Salmo 91, que é o Senhor que nos dá segurança, Senhor. É o Senhor que nos protege, Senhor. Então queremos te entregar nossa vida diante da tua presença. Abençoa a nossa família, abençoa as crianças, Senhor. Livra elas de todo mal. Abençoa, Senhor Deus, os idosos, Senhor. Abençoa a todos, Senhor, que necessita da tua santa presença, porque o Senhor ama, né, Senhor Deus, os frágeis, porque os frágeis, Senhor, é aquele que o Senhor diz, né, diga ao fraco, né, eu sou forte. E que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, Senhor, falou na sua palavra, Senhor Deus, eu uso as coisas, né, loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, Senhor, te entregamos a nossa vida na tua santa presença, no nome de Jesus Cristo. Amém. Em Lucas, meus irmãos, Lucas fala algo profundo. Jesus, ele gostava muito de falar em parábolas. Lucas foi médico, como eu já disse, morreu com 80 e poucos anos de idade. Ele colheu relatos, né? Muitas pessoas vieram até ele e ele foi até muitas pessoas para saber o que o Messias, o enviado de Deus, tinha feito e falado. E no seu livro, no capítulo 18, tem um ensinamento muito profundo da palavra de Deus. Lucas 18 diz assim, versículo 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade certo juiz que nem Deus temia, nem respeitava homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, né, ou me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É muito forte e interessante que Jesus vem dizendo nesta parábola
Jesus gostava, como eu já falei, Jesus gostava muito de falar em parábolas. E ele explicou isso aos discípulos. Porque quando as pessoas ouviam parábolas, as pessoas começavam a meditar sobre o assunto para compreender e depois se converter ao amor de Deus. Então Jesus vem dizendo nesta parábola que aquele homem era um juiz poderoso. Ele não temia a Deus, é como se ele fosse uma pessoa que fosse um ateu. Ele não temia a Deus, nem os homens, por causa do seu poder. Mas também havia naquela cidade uma viúva. E nós sabemos que no tempo de Israel, naquela época, uma viúva, ela, quando perdia o seu esposo, a renda vinha todo do esposo, não é verdade? Do marido. Então, ela tinha um adversário. E com certeza poderia ser um credor que estava cobrando algo injustamente. Mas o juiz, ele não se importava com nada disso. Por quê? Porque ele era rico, poderoso, e ele só queria saber do seu bem-estar. Mas Jesus vem dizendo que todos os dias, quando tinha uma reunião, quando o juiz iníquo entrava ali para julgar uma causa, ela aparecia. E ele já estava ficando chateado com isso, a ponto de dele mesmo dizer, não é verdade, que vou julgar a causa desta viúva para que ela pare de me perturbar. Então, Jesus vem dizendo para os seus discípulos, no versículo 5 está assim: todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte a me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Saiba que você é um escolhido de Deus, é uma escolhida de Deus. Deus, ele quer te levantar a cada dia para que você possa ser bem-sucedido, para que eu possa ser bem-sucedido. Eu costumo dizer muito aqui para os meus irmãos, para as pessoas que eu conheço, que eu ando, que as bênçãos eram para estar diante de nós e não dos iníquos. As bênçãos de Deus, elas deveriam estar correndo atrás dos servos de Deus. Não é verdade? Então, Deus, ele quer fazer justiça para os seus escolhidos. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Essa parábola fala muito de perseverança. Ela fala de uma fé inabalável. Ela fala de oração. Então, o que está na sua vida para se completar? A palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Por que as bênçãos têm que ir para eles e não para nós? É porque muitas das vezes a gente não é firme e constante. Nós devemos continuar firmes e constante naquilo que nós temos pedido a Deus. Às vezes você aí começou um curso e você parou. Você pensou assim, poxa, eu vou começar a caminhar, vou emagrecer. E você parou. Está entendendo? Então, nós devemos perseverar na oração, na fé. A palavra de Deus diz que ele diz, crê somente.
E nós devemos crer no Senhor Jesus Cristo. E ele diz mais: se aquele homem que era mau, perverso, não ligava para nada, atendeu aquela viúva de tanto perturbá-lo, imagine um Deus que é espírito, que vê todas as coisas, que vê os teus sofrimentos, não vai cuidar de você? É claro que vai cuidar de você. E ele diz mais, né? Ainda que tardio para com eles. As coisas de Deus, irmãos, ela é no tempo de Deus. Não é no meu tempo e no seu tempo. Nós temos que aprender isso. É o tempo de Deus. A Bíblia diz que o profeta Elias, ele estava ali contra 400 e poucos profetas de Baal. E naquele momento ali Deus julgou a causa de Elias contra os profetas de Baal. Então tudo é o tempo de Deus. Não é o nosso tempo. O que nós temos que fazer é perseverar em oração, em jejum, em fé. Não esmorecer na fé. Essa é a diferença daqueles que creem em Deus. Porque, irmãos, um dia um amigo meu casou e a esposa dele veio brincando, falando comigo e com ele, que ele disse assim para ela: nós nunca vamos ficar na monotonia. Vai ser monótono nosso casamento. Nosso casamento sempre vai ser uma bênção, vai ser alegre. E tempos depois, alguns anos de casado, eles ficaram ali, naquele momento ali, vivendo uma vida de casado como qualquer outro vive. Por quê? Porque a vida, ela é assim. A vida espiritual, ou a vida física, é todo dia matando um leão por dia. Então, mas isso não quer dizer que o casamento deles acabaram. Estão casados até hoje. Mais de 20 e poucos anos de casamento, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, Deus, ele vai julgar as nossas causas, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Deus quer fazer a obra na nossa vida. Mas ele quer que nós perseveramos. O homem era iníquo, ele não queria saber de nada, o juiz. Mas a viúva, com certeza, era uma mulher de Deus. Era uma serva do Senhor. Está entendendo? Então, nós devemos perseverar em seguir a Deus, em seguir ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E esse é o texto-chave. Jesus falou toda esta parábola para dizer isso aqui, a coisa mais importante. Porventura achará fé na terra. Ele está falando da sua segunda vinda. E é para nós agora, que estamos neste momento agora de 2024. É para nós. É o presente. Então, Jesus achará fé no nosso coração? Ou a gente não vai fazer que nem a viúva? Porque nós todos somos que nem a viúva. Nós esperamos o clamor de Deus na nossa vida. Não é verdade? Então Deus, Ele quer fazer tudo aquilo que tem que ser feito na nossa vida. E a coisa maior que Ele quer fazer é voltar para buscar os seus servos. Então que nós venhamos perseverar. Porventura, achará fé na terra? Achará fé no meu coração? Achará fé no seu coração? É isso que nós temos que ver. Nós temos que continuar, porque ele falou lá em cima, os escolhidos. Nós somos escolhidos de Deus. Quem é escolhido de Deus? Todos aqueles que perseveram na fé. Todos aqueles que buscam a presença de Deus. Que Deus possa te abençoar neste dia.
e te fortalecer o teu coração. Então, é para os nossos dias de hoje. Jesus falou toda esta parábola explicando para dizer que ele quer encontrar fé na terra ainda. E que assim seja, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine e te guarde. No nome de Jesus. Fique com Deus e fique na paz.